Olá, pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, tá, pessoal? Graças a Deus, tá, pessoal? A gente ainda continua por aqui, tá? E por essa realidade, né, pessoal, que a gente conhece como Terra, mas é uma dimensão física que é quântica. Quântica é de energia, né? Tudo aqui é energia. Então a gente está nessa realidade, tá? A nossa consciência, né? E a nossa consciência está aqui usando um corpo também de energia, um corpo quântico, tá? Né? Que é biológico, né? A, a matéria. Então a nossa consciência está usando esse corpo para experimentar as frequências dessa dimensão, dessa realidade. Entende? Quem está me acompanhando aí sabe o que eu estou falando, tá? Quem não me acompanha, não é assíduo no meu canal, não vai saber nem o que eu estou falando. O mundo quântico, irmão, o que é isso? Tá? A pessoa vai estar viajando, como diz aqui na Bahia, viajando na maionese. O que a maionese tem a ver, né, pessoal? Entende? Então, a gente está nesse mundo, a nossa consciência, e estamos experimentando. E o que a gente precisa, pessoal, fazer aqui? É se equilibrar, principalmente a gente que é desperto. A gente despertou para uma frequência mais evoluída, o amor, a humildade, a mansidão, a honestidade. Então, são frequências que a gente não vê muito por essa realidade aqui, porque o que a gente vê por essa realidade só é frequências bem negativas, né? Tristeza, angústia, né? Raiva, dor. Então a gente vê muita dessa frequência aqui. E se a gente não tiver equilibrado, essas frequências nos atingem com uma força muito grande que a gente não consegue viver a vida plenamente, entende? Então, por isso que a gente, tá, como espiritual, despertou, a gente está trabalhando essas energias, pessoal. A gente está nos equilibrando com a dificuldade que encontra aqui. Eu falei ontem, né, que teve uma reportagem que mostrou aí que um jornalista, né, parece que é um apresentador jornalística, estava lá no Pelourinho, no centro da cidade, né? Ele com um short bem apertado assim, de corpo nu, sabe? E a mulher disse que bateu nela, ele estava lá bastante agressivo, bastante, né? E na filmagem mostra ele mesmo de corpo nu, agitado, aí se ajoelhava lá, depois levantava, começava a falar, aí andava por lá, né? Pela cruz caída ali, o cara tava rodeando ali, tá? E não tinha nenhum policial, deve ter chegado depois, tá? Então, pessoal, um cara desse, um jornalista, tá? Surtando assim. E isso por causa das informações que chegam correntemente. Se o camarada ele não está bem equilibrado, ele não faz um trabalho espiritual, ele não busca uma terapia. Essas pessoas que trabalham nesses frontes de notícia, né? É a mesma coisa policial. Teve aqui já tem algum tempo, né, que teve um policial aí que foi lá na Barra, surtou, né, pegou a arma, tal, ficou falando lá, e aí os próprios colegas dele, né, próprios amigos de profissão, teve que abater ele. Abater, vocês sabem, né, pessoal? Teve que parar o cidadão com
com armas letais, né, pessoal? Já tem aí um tempo aí que isso aconteceu. Então, policial, jornalista, todos esses setores, tá, pessoal? Tem que ter um equilíbrio muito grande, tem que ter um trabalho, tem que estar fazendo até. Você tem que estar, porque senão vai surtar, tá, pessoal? Aconteceu outro caso aí, o cidadão pegou barra de ferro e entrar no supermercado lá. Eu estava vendo a notícia ontem. Então, isso está acontecendo bastante, pessoal. Por quê? Porque tudo está acontecendo, como é que se diz? Tudo de uma vez só. Então, tem muitas pessoas que estão dormindo na Matrix, tá? A situação está se tornando difícil para essa Matrix, essa realidade. Então, as pessoas vão surtar. Isso pode acontecer aí com o emprego, o desemprego que vem em massa aí, tá, pessoal? Você vê aí os professores, né? Tanto vai ser muitos empregos em massa. Então você tem que estar preparado para isso, tá? Vai acontecer isso aí e muitas pessoas, se não tiverem presa a essa matrix, não tiver entendendo o que está acontecendo, elas vão surtar, tá, pessoal? E, e vai ser um problema muito grande, tá? Espero que não seja muitas pessoas surtando ao mesmo tempo, tá? Porque quando é uma pessoa surtando, uma, duas, ainda pode se controlar, mas muitas pessoas surtando, pessoal. Você imagine o caos que vai ser, tá? Entende? Então a gente, tá? Que somos espiritual, estamos buscando esse equilíbrio, porque sabemos que essas coisas, essas informações, essas coisas estão acontecendo tudo de vez. E algumas pessoas não têm como suportar porque não tem estrutura. A mente está perturbada, confusa, então vem mais coisa, a pessoa não aguenta. Ela explode, ela faz alguma coisa, tá? Eu estava vendo um cidadão aqui, né? Porque eu assisto muito vídeo de pessoas que moram lá na Europa, nos Estados Unidos, né? Eu fico olhando e ele falou aqui uma sinceridade, né, que muitos não falam, tá, pessoal? Ele disse: vocês ficam pensando que a Suíça é esse paraíso que tem muito dinheiro, muitas pessoas ricas. Ele mostrou lá, tá, pessoal, que muitas pessoas lá estão se suicidando, né? Matando, se matando, tirando a própria vida por não estar conseguindo viver da forma que é o controle lá na Suíça, tá, pessoal? Ele estava passando isso no vídeo. E ele disse que um amigo dele, né, que é lá suíço, comprou uma casa aonde o governo tá proibiu de ele colocar grama, ele colocar ar-condicionado, de tudo. Então, o cara comprou a casa, mas quem está controlando é o governo. Entende, pessoal? Então, disse, que vantagem aí se eu compro uma coisa e não posso colocar um ar-condicionado, colocar uma grama, colocar um telhado para fazer um churrasco? É proibido fazer churrasco lá. Por enquanto, aí daqui do Brasil não está proibido não, tá? De a gente fazer um churrasco, alguma coisa, tá, pessoal? Mas daqui a pouco também isso vão apertar para o nosso país aqui, tá, pessoal? Então, você vê a ilusão que muitos colocam na cabeça, achando que vai para esses países porque fez a propaganda dizendo que é um país muito bom, de primeiro mundo, cai em uma cilada muito grande. Então, o cara falou: é isso, agora eu morei em Portugal, morei na Itália, na Holanda, agora estou morando na Suíça. E percebi muitas coisas aqui
desses países europeus, pessoal, que não é essas coisas todas que falam lá no Brasil, né? Ele falando, né? É um brasileiro que está lá. Aí ele falando, não é essas coisas que falam, tá, pessoal? E liberdade, a pessoa não tem liberdade nem próprio dentro da casa. Ele diz que todo mundo na Suíça, pessoal, tem arma dentro de casa. As pessoas nem se ousam lá em bater, por exemplo, tá passando mal, em bater para pedir ajuda. Porque a pessoa sai com a arma, aí se não gostar de você, mete bala em você. Entende, pessoal? Então ele estava falando essas coisas, tá? E eu estava olhando, eu estava ouvindo, né? Você vê, pessoal, as pessoas criam uma fantasia, tá? É igual a fantasia que muitos criaram de ir morar nos Estados Unidos, achando que é melhor, tá? O Brasil aqui tá cheio de problema, pessoal, tá? Mas no resto do mundo também existe muitos problemas também. A gente tem problema estrutural. Ó, meu neto tá aqui, ó, pessoal. Tá aí se divertindo, ó. Vai lá divertir com a menina, vá. Não, não, isso aqui não. Isso aqui é para segurar. É segurar aqui para não cair. Eita, vai cair. Vá. Vai lá, pessoal. Meu neto, oh, meu Deus, eu quero pegar. Espera aí que eu vou lhe dar aqui uma borracha. Espera aí, para você brincar. Você quer brincar? Espera aí, pessoal. Espera aí, tá? A bola? Vai lá, tá lá aí. Toma aí, vai brincar lá com a menina. Vai lá com ela. Tá? É. Esse não. É, tá bom, deixa aqui, é só uma. Só uma. Tá? Vai lá mostrar ela. Entendeu, pessoal? Então veja que a gente cria uma ilusão, tá? Pera aí, calma, vou lhe dar. Toma. Pronto. É, tchau. Tá segurando aqui, tá, pessoal? Pode derrubar aqui o meu neto. Mas o que é que a gente tava falando, pessoal? Então veja que as pessoas criaram ilusão lá nos Estados Unidos, né? Tem até alguns ainda aí que fica criando ilusão, achando que é melhor, tal, não sei o que, nos Estados Unidos que no Brasil, tal, criando essa ilusão. Em todo lugar existem seus pró e contras, tá? Tá, pessoal? A gente aqui tem problemas de estrutura, problemas de distribuição de renda, a gente tem vários problemas aqui, tá? Mas é isso, é o lugar onde Deus permitiu que a gente ficasse aqui, tá? Enfrentando as dificuldades, então é isso que a gente, tá, pessoal? É onde a gente nasceu. Então esse negócio de que vai para algum lugar vai ser melhor, isso é tudo ilusão, pessoal. Porque o equilíbrio emocional, tudo isso tem a ver com a gente, tá? Eu sei que alguns meios, alguns lugares influencia, mas quando a gente melhorar, o ambiente também vai melhorando. Então é por isso que a gente está aqui, pessoal, também para vibrar, porque todos os ambientes aí estão, como é que se diz, com frequências aí totalmente baixas. Então esse cidadão viu que muita gente lá se suicida, tá? E ele diz que ele sai na rua para caminhar, ele sente um peso, o ambiente lá parecendo assim, é um silêncio, tá? Mas você sente que não é aquele silêncio que lhe traz uma paz, ele sente um peso, porque deve ser porque muitas pessoas ali, né? Atentaram com sua própria vida ali. Então, aquele magnetismo, a maioria daqueles
frequências ainda estão por ali, pessoal. Então o camarada sentiu isso, né? Um ambiente bem pesado, tá? Então isso acontece muito, tá, pessoal? Esses lugares que frequente acontecer isso. Porque mexe com o magnetismo, a energia do ambiente. Lembra que eu falei que a gente está no mundo quântico? Então, todas as nossas reações, pensamentos estão influenciando no ambiente. Tá, pessoal? Por que, que o ambiente das pessoas que moram em comunidade é mais pesado do que pessoas que moram em um ambiente mais, por exemplo, um lugar mais, vamos dizer assim, sofisticado, né? Com infraestrutura melhor. Porque as pessoas que estão pensando ali, aquele ambiente, é um pouco melhor. E as pessoas aqui estão com o pensamento totalmente sofrendo de dor, então só pensando besteira. Entende, pessoal? Então isso influencia no magnetismo da nossa realidade. Entende, pessoal? Então tudo isso, tá? Que eu estou falando aqui, é porque a gente tem que se equilibrar. Senão a gente vai surtar, como aconteceu com jornalista, pode acontecer com várias pessoas, com um policial também que surtou. Tem gente aí que agora não vive sem viver à base de remédio, pessoal. Porque não está aguentando, tá? A pessoa, então, você tem que despertar, você está presa na realidade. Então, essa realidade vai ficando apertando, vai ficar insuportável. E se você não tiver equilíbrio, você não vai conseguir viver aqui. Você não vai conseguir viver. Entende? Então, por quê? A corrupção está aumentando, né? A gente está falando desse tema, né? O que é a corrupção espiritual? Porque a gente está vendo que essa corrupção não é de agora. Essa corrupção vem já aí desde quando a humanidade caiu aqui nessa realidade física, né? E o inimigo, tá, pessoal? E não é ele que está criando a corrupção. Entende, pessoal? Ele está mostrando a vocês o lado e o ser humano é tentado. É como aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva, ele mostrou tal, como é que se diz, tentou ali Eva e depois Adão caiu também. Então, para que o inimigo ele consiga realizar coisa nessa realidade, ele precisa de autorização. E qual é a autorização? Autorização da humanidade. Por isso que tem aí a revista lá, The Economy, eles mostram a vocês que vai acontecer e a maioria aceita. Então, por exemplo, as pessoas estão aceitando a tecnologia IA. Vocês estão usando, vocês estão experimentando, vocês estão aceitando, vocês estão gostando. Vocês vão aceitando isso. Quando vê, vocês estão presos na própria armadilha. Né? Dinheiro, por causa de dinheiro, eu vou fazer isso. Olha aqui os vídeos, pessoal. Até espiritualistas estão fazendo vídeo de EA. Para querer ter like, para ter visualização, para querer dinheiro. Então vocês estão sendo atraídos. É igual vocês estão como ratinho, lá o cara coloca o queijo, ó, vai colocando o queijinho, vocês vêm e caem na própria armadilha. É assim que está acontecendo com a humanidade, tá? E a maioria já estão dominados, tá? Dominado pela frequência do mal aí, tá? O que é que a gente tem que fazer, moça? A gente que é espiritual, a gente tem que fazer a saída é Cristo, tá? Eu já falei aqui, não tem mais o que fazer, pessoal. Já está tudo armado aí para aparecer aí o líder que vai dominar aí com mão de ferro. Vai ser uma autoridade bastante ferrenha, mas primeiro ele vai
tentando agradar vocês, tá? E muitos vão aceitar. Depois, quando ele vai mostrar a verdadeira face, a verdadeira cara. Aí, oh meu Deus, eu quero, não quero não, já é tarde. Você já vendeu a alma, já é tarde. Ah, meu Deus, eu não quero isso não. Nos enganou. É isso. Mas o escolhido, aqueles que são espiritual, ele não vai ser enganado, pessoal, tá? Tá bom? Vamos lá para o nosso tema que a gente parou. A gente já vai para a sétima, né, pessoal? Sétima parte. Eu acho que agora vocês já estão sabendo de cós salteado, né? O que é a corrupção espiritual? E por que não podemos vibrar nesse mal invisível? Então, é o mal invisível que vem aí corroendo a humanidade, né? A corrupção, porque a corrupção aconteceu lá em Adão e Eva, e o ser humano se corrompeu e está tentando voltar ao estado original, o estado de conexão que ele tinha com o Criador, né? E agora é através de Cristo, pessoal, que a gente chega nessa frequência. Então, você tem que ir em Cristo, você tem que buscar a Deus através de Cristo, para você voltar a um estado original do ser humano, não esse estado de ser humano que está corrompido. Entende? A gente está trabalhando isso aí, tá? A gente às vezes se corrompe por muitas coisas aqui, mas é isso, a gente está no caminho, tentando melhorar, trabalhando essa espiritualidade. Aí ele fala, o que é a corrupção espiritual? Ele fala, a corrupção espiritual é um afastamento de princípio como a verdade, a justiça e o amor. Então, quando é que a gente entrou na corrupção, pessoal? Quando você se afasta desses princípios, verdade, justiça e amor. Então, quem se separa dessas coisas, ele já começa a alma dele vibrar na corrupção. Então, o inimigo vai mostrar que vai tentar você e você vai cair sem pestanejar, sem pensar duas vezes. Entende? É isso que o inimigo fez. Tentou Adão e Eva e eles caíram. Aí ele fala, ela acontece quando usamos a fé, a religião para obter vantagem pessoal. Então, tudo que a gente faz para obter vantagem pessoal só na gente, a gente pensando só na gente com egoísmo, aí começa a entrar a corrupção. Porque a gente aqui não veio só para olhar só para a gente, pessoal. A gente veio para contribuir para com aqueles irmãos de alma, aqueles espirituais. A gente não vê só, eu tô bem e eles que se virem. Não é assim, porque quando a gente entra nesse pensamento, a gente está se corrompendo. Porque você veio aqui fazer vibrar, você veio vibrar aqui para ajudar alma, pessoas aqui, pessoal. E não só pessoas aonde nasceu, da sua família, né? Não só essas pessoas. Aí ele fala, a palavra vem do latim corruptio, derivado do verbo rompere, ou quebrar, corromper ou corrompido. Romper o equilíbrio natural entre as pessoas, romper a integridade moral, romper a harmonia e romper a fraternidade. Então, quando a gente começa nossa alma a vibrar aí, a gente está rompendo tudo isso. Entende? Então, começa lá do espiritual, tá, pessoal? E isso vai passar para o físico. Então, uma pessoa vai chegar, não vai ser honesta com a outra pessoa, vai enganar outra pessoa por causa de dinheiro, porque ela está pensando nela. É assim, pessoal, que a humanidade, a maioria estão vibrando, tá? É o que está acontecendo agora. Agora, o que é que a gente precisa fazer? Aqueles que despertaram começar a vibrar em outra frequência, contrária a essa aqui,
que a humanidade está indo. Aí ele fala, atualmente a palavra corrupção costuma remeter ao mundo político das instituições que rompem injustiça e defrauda a sociedade. No entanto, o conceito corrupção é mais abrangente do que a corrupção política, social, econômica. Então, é mais abrangente do que isso. Mas a pessoa, quando vê corrupção, lembra logo de política, coisa social, econômica, né? O cara levou o dinheiro lá do banco. Então, as pessoas lembram disso, tá, pessoal? Mas a corrupção não só está aí nesse contexto. Está no contexto, mano. Ele fala, a corrupção é do indivíduo, então é de cada indivíduo. Ela se enraiza em cada pessoa que se deixa corromper ou que corrompe o outro. Então, individualmente, as pessoas vão se corrompendo. E isso vai corrompendo outras pessoas, então vai se tornando uma bola de neve. Então, quem é que vai parar essa bola de neve? Ou você vai descer rolando com as pessoas na bola de neve? É uma decisão sua, tá, pessoal? Você vai remar a favor da maré ou contra a maré? Contra as coisas que o mundo está impondo. É isso que você tem que analisar, pessoal. É uma decisão que você vai ter que tomar. Isso é o nosso livre-arbítrio. Hoje a gente escolhe o bem ou o mal. É a única coisa que a gente escolhe é isso. Tá? Espero que escolha o bem. Aí ele fala, assim o fenômeno concreto da corrupção está presente no interior de cada pessoa, que rompe a harmonia na convivência com o próximo, buscando vantagem. Então, tá no interior de cada um essa corrupção, quando a pessoa convivendo com o próximo está buscando sua própria vantagem. Você está se corrompendo, pessoal. Tá? Então, não, como é que se diz, pessoal? Não se assuste quando você estiver agindo assim. Se você é espiritualista, irmão Samuel, eu estou agindo assim, eu nem pensava nisso. Mude agora a frequência. Comece a buscar frequência mais evoluída, ajudar as pessoas. Por isso, quando você faz um trabalho voluntário, é muito importante isso, tá, pessoal? Você está ajudando sem interesse, você está trabalhando esse lado seu altruísta, entende? Não, esse não, tá? Vai lá, vai tomar banho lá, ó, sua tia chamando, Ludmila. Vai lá, vai. Esse não sai. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ele quer o meu. Vá. Ele bora. Tá, tchau, meu neto. Aí ele fala, em vez de buscar o bem, né? As pessoas focam no egoísmo e perdem a essência moral dela, da alma. Esse estado de corrupção afeta a vida de várias maneiras. Então, a gente viu isso aí, né? Na primeira, segunda, né, pessoal? Terceira, quarta, quinta, sexta e agora a gente vai para a sétima. A gente parou aqui, ele fala, também são usados outros termos como rebelar-se ou passar do limite estabelecido, fazendo algo que causa dano, tristeza, dor, cria uma cilada para uma pessoa cair, se deixa seduzir por coisas erradas, se opõe à justiça e erra. Então, pessoal, essa corrupção, ele fala no termos mais abrangente, né? Ela vai se estabelecendo quando a gente se rebela, passando do limite, aquele limite que Deus colocou para a gente.
Então, tem muitas coisas, pessoas fazendo coisas que está passando do limite. Entende? Não obedecendo leis universais, leis espirituais que estão aí, estão se corrompendo, estão se rebelando contra isso. Né? A maioria dessas pessoas estão seduzidas por muitas dessas coisas erradas e se opõem até contra a justiça, contra aqueles que fazem até a justiça. Então, o que é que acontece? Se opõe contra a justiça, então a pessoa está errando. Você não encontrará na Bíblia uma relação que é pecado e que não é. Será uma lista interminável. Então, a gente vai encontrar aquilo para nossa alma, o que é espiritual e o que não é na Bíblia. Ela que está dando a direção à consciência humana. Né? Hoje todo mundo, pessoal, está analisando a Bíblia, está analisando o que é que Deus quer, o que é que Deus não quer, para se alinhar à frequência aí. Muitos estão despertando e estão procurando isso, pessoal. Por quê? Porque as coisas estão vendo sinais, estão apertando as coisas aqui nessa realidade. Então, essas pessoas estão despertando para isso. E a Bíblia vai mostrar aquilo que você está errando o caminho, porque o pecado é quando você está errando o caminho. Então, quando você não entra na frequência de Cristo, você não obedece a Cristo, você está errando o caminho. Porque Deus preparou esse caminho para que a gente andasse. E a gente aí, não quero ficar aí em Cristo. Então, você está se rebelando. Então, você já está fazendo uma corrupção. Entende, pessoal? Por isso que a gente não pode se rebelar contra a justiça, o caminho que é Cristo, a verdade, o amor que é Cristo. A gente não pode, tá? A gente tem as nossas falhas, porque a gente é humano, tá? A gente erra. E é para a gente ser assim mesmo, humano, tá, pessoal? Porque até a nossa humanidade está sendo tirada. Tá? A gente não pode ser mais humano, não. Parecer que ser humano é errado. A gente tem que ser humano, pessoal. Então, a gente vai, né, errando e a espiritualidade entende, porque a nossa consciência está passando por esse processo humano aqui. Então, a gente tem falha, tem erro, mas a gente precisa reconhecer a verdade, a justiça e o amor, que é Cristo. A gente precisa andar por esse caminho. Não se rebelar, né? A gente reconhecer aquilo que é verdade para que não aconteça o que aconteceu agora. Agora muitos já estão dominados aí. Muitos não querem saber mais de espiritualidade. Muitos não querem saber mais de Deus. É isso, pessoal. É isso que está acontecendo. Tá? E o que é que acontece com a gente? A gente fica agora... já está tudo armado pelo inimigo para prender essas consciências, tá? E ele vai conseguir, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? 7ª parte, vamos lá. Por isso, ela, né, a corrupção, apresenta vários conceitos sobre o pecado para a sua autoavaliação. Então, apresenta vários conceitos para o pecado, para a sua avaliação, tá, pessoal? Como é que se diz? O conceito de corrupção. Sendo assim, somos capazes de discernir entre o que é certo e o que é errado. Então, a gente consegue. Então, o que é certo aqui, o que é errado? Agora, será que você quer fazer o que é certo? Ou você tem desejo de fazer as coisas erradas? Você escolhe, tá, pessoal? Aí ele fala, nunca podemos esquecer que toda escolha tem uma consequência boa ou má.
e ainda que daremos conta a Deus de todas elas. Então, nossa consciência vai dar conta, né, a Deus, né, tudo aquilo que a nossa consciência, quando a gente estava encarnado aqui, a gente fez contrário ao nosso propósito da nossa alma. Entende? Então, cada escolha que a gente faz, seja ela boa ou má, vai ter uma consequência. Então, a nossa consciência está aqui para isso, pessoal. Ou escolher para o bem ou para o mal. E a gente sempre está fazendo essa escolha, tá, pessoal? Cada segundo, cada minuto, a gente está fazendo a escolha. Seja por ação, por palavra, por pensamento, a gente está fazendo isso. É a nossa consciência. Então, veja bem o que é que você está escolhendo, porque vai ter consequência. E ainda a gente vai dar conta a Deus de toda ação, de todo pensamento, de toda a influência que a gente fez aqui nessa realidade. A gente vai prestar conta disso, né? Então, veja bem, pessoal. Então, por isso que a gente tem que tomar consciência. Quando a gente toma consciência disso, a gente, como é que se diz? A nossa palavra que a gente fala, a nossa ação, como é o trato que a gente vai ter com a outra consciência. Então, essa é a nossa dificuldade. Principalmente a gente como espiritual, tá, pessoal? Principalmente com a gente como espiritual. Olha como agita, ó, pessoal. Olha como agita aqui. Quando eu começo, é uma agitação. Tava tudo tranquilo, pessoal. Criança, pessoa, tudo agitado. Porque eu tô movimentando. Essa palavra aqui, alguém ouvir, eles podem despertar consciência. O inimigo sabe disso, pessoal. Ele sabe, então ele está interferindo, ele quer interferir. Ele não quer que essas coisas alcancem. Teve uma pessoa aqui que deixou aqui um testemunho dela, né? Um feedback. Ele disse: nossa, irmão Samuel, o seu vídeo, eu estava perturbado, né? Com um problema aqui dessa realidade. Estava trabalhando cansado, mas quando eu coloquei o seu vídeo, nossa, me trouxe um relaxamento, me trouxe aquele... Eu até peguei no sono. Tem muita gente que assiste meu vídeo e pega no sono, pessoal. A pessoa está com a energia tão estresse, quando a frequência, ela ouve a minha voz, ela vai escutando ali o entendimento que eu estou trazendo, ela começa a dormir ali, ó. E aí quando ela acorda mais descansado. Tem pessoas até que colocam meu vídeo para dormir, sabia, pessoal? Porque às vezes a mente está tão perturbada que ela não consegue dormir. Aí ela coloca lá, vai me ouvindo, aí vai me... Quando vê, entra no sono. Aí o aparelho lá fica até rodando. Quando vê, ela acorda de manhã para desligar. Teve pessoas que me falaram isso aqui, pessoal. Tava com a tensão, sabe? Aquela tensão, a mente em loop, né, pessoal? Sempre pensando nas coisas, o que comer, meu Deus, o que é que eu vou fazer amanhã? Então, a mente tão acelerada. Quando essa pessoa disse que colocou, foi assistindo meu vídeo, foi o que eu estava falando, ela disse que a frequência dela, do corpo, a mente dela ficou tão calma, tão tranquila. Por isso que tem pessoas aqui assim, pessoal, assistindo meu vídeo. E ela disse que não entendeu muitas coisas do que eu falei, tá? Mas pela frequência, a frequência que eu estou transmitindo, é por isso que eu estou falando, pessoal. Não estou só transmitindo conhecimento aqui. A gente está estudando. Mas não é isso, é também a frequência, a maneira como a transmissão de frequência. E isso está na minha alma. Então, essa frequência que você está sentindo é da minha alma. E a espiritualidade, então, você começa a sentir. Começa a ajudar você. A gente vai sair. Então, você que está
agitado, né, pela vida aqui humana, né? O que comer, você está agoniado. Então, quando essa pessoa colocou meu vídeo, ela me disse isso, que cientista começou a entrar em uma estabilidade, um equilíbrio assim, energético, né, pessoal? Graças a Deus, né? Então, vamos tomar cuidado. Aí ele fala, né? Será que a Bíblia fala sobre essa corrupção espiritual, pessoal? Será que a Bíblia fala? Será que a Bíblia fala para a gente não poder vibrar nesse mal invisível, pessoal? Né? A gente já citou aqui várias coisas aqui, mas a gente vai citar mais da Bíblia agora. Agora com o versículo, vamos lá. Provérbio 28, versículo 2. A corrupção moral de uma nação faz cair o seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. Então, pessoal, a corrupção moral, né, de uma nação vai fazer cair o governo que não entra nessa moral, nessa ética, tá, pessoal? Então, a nação vai sofrer. Mas aquele líder que é sábio, tá? Prudente, traz estabilidade. Então, traz uma estabilidade onde a pessoa consegue viver ali, tá, pessoal? Tem alguns países assim, melhor? Tem, mas também tem os seus problemas também, pessoal. Por isso que não entre nessa onda, tá? Eu vejo muitos vídeos aqui de pessoas que foram nessa onda de que eu vou morar na Suíça, vou morar no Canadá, eu vou morar nos Estados Unidos, vai ser melhor. Eu vou morar na Holanda, lá é bom, vou morar na Inglaterra, né? Caíram nessa malha fina, quando eles foram viver lá verdadeiramente, eles viram, pessoal, que não era aquilo que estavam vendendo, né? Pelos vídeos. Ele viu que tinha até mais problema do que ele estando aqui no Brasil. Tá? Então, o que é que a gente tem que fazer, pessoal? A gente, se você é um líder da sua vida, é prudente, você busca essa estabilidade, né? Então, como nação, como também sente, tá, pessoal? O líder ali que está dirigindo a corrupção. Então, por isso que a gente está sofrendo. Porque seja de esquerda e de direita, todos estão corruptos. Olha quantos já passaram aí pelo governo e nunca muda aí nem a saúde, nem a segurança, não muda nada aí, pessoal. Vocês acham que vão mudar agora o candidato, pessoal? Esses daí são tudo marionetes, estão preparando o caminho para o líder mundial que vai vir. Vocês acreditam que vai aparecer um líder mundial ou não, pessoal? Coloca aí nos comentários quem acredita. Não tem como, vocês estão vendo aí que isso vai acontecer. Tá? O que mais, pessoal? 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, essas pessoas, então, eles vão prometer liberdade. Não, a gente vai ter segurança, liberdade aqui. Mas essas pessoas são escravos, prometendo liberdade, mas elas são escravos da corrupção. Elas estão se corrompendo. Então, como é que você acha que essas pessoas, os governantes, essas pessoas vão prometer paz, liberdade, se elas estão cometendo corrupção, pessoal? Acorda para a vida. Essas pessoas vão prometer o que elas mesmas são escravas. A maioria dessas pessoas são escravas ali, que estão sendo dominadas. Entende, pessoal? Não tem como, tá? O que mais? Salmo 12, versículo 8. O ímpio
anda ativo por toda parte. Quando a corrupção é exaltada entre os homens. Então, pessoal, quando a corrupção é exaltada, as pessoas acham normal, tá? Então, o ímpio, ele tem um poder ativo, então ele está em atividade. O ímpio está praticando a impiedade dele. Então, quando a corrupção é exaltada, então, quando combate a corrupção, quando a gente combate, principalmente a gente não se tornar corrupto, é a primeira coisa que você tem que fazer, combater que você não entre nessa corrupção, você não ceda, porque muita gente vai chamar você para uma mutreta, olha aqui, ó, vamos vender isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer. Muita gente você vai ser tentado. Será que você vai resistir? Não. Não, a gente vai ganhar bastante dinheiro. Será que você vai, Ana? Então, você vai ser tentado. Então, quanto mais vai exaltando e vai achando aquilo normal, as pessoas vão fazendo, é normal. A gente vende isso aqui, é normal. É igual os cristãos que eu estava na igreja, né? Eu tocava lá com ele. Na igreja lá eles estavam levantando a mão, mas quando estava aqui fora, estava fazendo mutreta. Ele estava achando aquilo normal, não sabendo que ele ia prejudicar muitas outras pessoas. Entende, pessoal? Isso pessoas que diziam ser evangélica cristã. Imagine as pessoas aí, pessoal, os ímpios mesmo. Então, os ímpios anda ativo, então anda ativo, anda com poder por toda parte. Então, toda parte você vai ver um ímpio exaltando a corrupção entre os homens. Eu sinto muito, tá, pessoal? E isso está acontecendo na estampada da nossa cara. Não ceda, tá, pessoal? Primeiro equilíbrio que você se corromper é você não se corromper. Você vai ser jogado para escanteio. Você, às vezes, vai trazer... Você não vai ter muito benefício aqui nessa realidade. É o que vai acontecer com a maioria que não cede, tá? Mas você permanece fiel. Aí o que mais, pessoal? Isaías 1, versículo 4. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dado à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Você viu que aquele povo, né? Isaías está falando, vocês são carregados de iniquidade, malfeitores. Então, aquela nação estava pecadora, pessoal. É o filho dado à corrupção. Então, foi o filho dado à corrupção. Abandonaram o Senhor e desprezaram o Santo. Então, quando a gente abandona os princípios de Cristo, de Deus, pessoal, a gente começa a entrar nessa corrupção. A gente começa a vibrar. Por isso que a gente não pode perder esse princípio. Então, qual é o princípio que ele falou lá quando a gente entra na corrupção? Quando a gente abandona o quê? A verdade, a justiça e o amor. Quando a gente abandona isso, pessoal, a gente já está vibrando a nossa alma nessa corrupção. Então, o mundo físico aqui, muitas pessoas vão se corromper. E até corrupção pesada, né, pessoal? Que a gente está vendo aí, né? Você vai tirar a vida de outra pessoa para você ter dinheiro, né? As mulheres vão vender seus filhos, né? Para os pedófilos aí, tá? Para sacrificar a criança. Então, vai acontecer todo tipo de corrupção
e bastante pesado, quando a gente despreza o Santo de Israel e o rejeita. Então, não podemos rejeitar, porque Deus vai estar batendo no nosso coração, vai estar nos chamando. E a gente não pode rejeitar o chamado de Deus, pessoal. A gente tem que atender, né? A gente andou errado muito tempo, mas chegou o nosso despertar. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui para lhe servir. Estamos aqui para fazer a sua vontade. Então você tem que entrar no seu propósito de vida que você veio fazer. Tá? E você veio fazer o bem, você veio ajudar o próximo, você veio vibrar nessa frequência, tá? Ah, o que mais, pessoal? Vamos lá? Deixa eu tomar um chazinho aqui. Tomar um chazinho para a garganta ficar boa. Então, aí, o que mais, pessoal? Jeremias 22, versículo 13. Ai daquele que constrói o seu palácio por meio corrupto. Será que tem muita gente aí construindo as mansões aí através de corrupção ou não, pessoal? Ou é ilusão minha? Hã? Então, ai daquele que constrói seu palácio, então mansões, né? Por meio corrupto, seus aposentos pela injustiça. Então, cometendo injustiça. Fazendo o seu compatriota, então seu irmão, né? Trabalharem por nada, sem pagar-lhe o devido salário. Então, veja, pessoal, eu lembro que eu trabalhei em uma empresa, né? Falou em salário, né? Eu lembrei, eu trabalhei em uma empresa onde o empregado lá estava defraudando o salário roubando, né? Tirando lá, defraudando, tirando, dizendo que porque tem o processo trabalhista, né? Para depositar por INSS, então ele estava tirando, descontando dos trabalhadores e não estava depositando. Não é fácil, né, pessoal? Então, eu trabalhei em uma empresa assim, pessoal. Aonde aí todo os pessoal foi para a justiça aí alguns receberam, outros não receberam, e aquilo tudo aí que desencargou. Mas o cara tá aí livre, tá? Já tem outro negócio aí, já tá aí livre aí, tá? Então, por quê? O cara acha brecha, eles fazem isso, pessoal. A corrupção aí aumenta. Então, pessoas que tiram ali do trabalhador do salário, tá? Então, você está fazendo isso, é uma corrupção. Então, você vai construir palácio, você vai ter sua mansão, vai morar em lugares nobres, né? Mas o que é que Deus está falando? Ai daquele que faz isso. Eu sinto, vou sentir pena de você, porque você caiu na ilusão aqui da matéria. Meu Deus, essas pessoas não sabem o que estão esperando elas, tá, pessoal? Sinto muito, tá? E isso está acontecendo corriqueiramente. Porque eu trabalhei em uma empresa, mas não é só esse empresário que faz isso, tá? Existem muitos que estão fazendo essas coisas aí, tá? Por isso que tem muitas pessoas empregadas, tá, pessoal? Sofrendo. Então, Jeremias 22, versículo 13, fala isso, tá, pessoal? Ao que mais? Ezequiel 21, versículo 25 e 26. Vamos ler aqui para ver o que é que Ezequiel fala, tá, pessoal? São profetas, tá, pessoal? Profetas de calibre aí, que tem coisas ainda que vão acontecer que esse profeta falaram, tá? Então, vamos ver aqui. O príncipe de Israel, corrupto e perverso, o dia do acerto de contas chegou. Chegou. Assim diz o Senhor soberano. Tire sua coroa coberta de joia, pois o antigo sistema está para mudar.
Os humildes serão exaltados e os orgulhosos serão humilhados. Então, esse é o dia que o Senhor vai fazer, né? Que o sistema antigo, né? Então, veja que a gente está vivendo em um sistema aonde aquele que é humilde, ele não é exaltado, ele é humilhado, pessoal. Então, está contrária à visão que Deus está trazendo aqui através do profeta Ezequiel. Então, você percebe, pessoal, que o sistema não anda de acordo com a visão do nosso Criador? Porque Deus quer os humilhados, então Deus quer pegar aquele que está sendo humilhado, que não tem nada, exaltar ele. E os orgulhosos, aqueles que a maioria que estão agora, que estão dominando, são tudo orgulhosos, estão tudo cheio de ego, eles estão sendo exaltados. Então, no reino de Deus, ele vai ser humilhado. Então, tirem a coroa coberta de joia, pois o antigo sistema está para mudar. Então, vai mudar esse sistema. Né? Porque, por enquanto, ainda, aquele que é orgulhoso mesmo, soberbo, ele está sendo exaltado. Isso é a verdade, pessoal. A verdade bíblica, veja, mas vai chegar o dia que Deus vai mudar esse sistema. Então vai ser o sistema onde aquele que é humilde verdadeiramente, que é a pessoa, ele que vai ser exaltado. Né? Por enquanto, a gente que é humilde, a gente não é exaltado, tá, pessoal? Esperar esse dia do Senhor, né? É o dia do acerto de conta. Então, é o dia do acerto de conta. O que mais, pessoal? Meu Deus, já isso? Vamos parar aqui, tá, pessoal? A gente parou aqui no Ezequiel. Vou marcar aqui a 8ª parte, né, pessoal? 8ª parte. Vamos aqui. Cadê? Aqui, vou marcar a 8ª parte, né? A gente vai para amanhã, se Deus permitir, né, pessoal? Se Deus permitir, a gente continua amanhã. Se me der saúde, vida aqui nesse corpo, né? Que o nosso corpo não está fácil de viver, né, pessoal? Nos dá condição de a gente comer para alimentar o corpo, tá? Tem todas essas coisas aqui. Então, se ele me dá vida aqui, a gente vai continuar esse estudo aqui, tá, pessoal? Para a nossa expansão da nossa consciência, a gente entender por que as coisas estão acontecendo. Por que essas coisas estão acontecendo, pessoal? Por que as coisas estão assim, com dificuldade? Por que a maioria estão surtando? Entende? Então, a gente saber disso, né? Então, amanhã a gente continua estudando mais aqui os textos bíblicos das Escrituras, falando sobre a corrupção. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a vocês, tá? Obrigado aí, vocês que comentaram, compartilharam. Vocês colocaram assim. Teve uma pessoa que disse: maravilhoso! Me soltou um beijo aí. É maravilhoso, né, pessoal? Mesmo com a zoada da minha casa aqui, mesmo tudo ainda vocês estão achando o vídeo bom, pessoal? Obrigado aí, tá? Espero que vocês continuem, tá? Espero que dê força a vocês, equilibre vocês espiritualmente. Então, é isso, tá? Para nos ajudar um ao outro. Porque os tempos tá ficando difícil, né? Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!